Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento da palavra, né? Mais uma vez, ao meu socorro aí do Senhor e do meu filho. Porque quando eu estou com algumas muito atarefada, o meu socorro é Ele, né? Ele vem ministrar. Amém? Vamos orar com você, não? Você mesmo não. Glórias a Jesus. Amém, queridos? Já falei antes, vou falar de novo, né? Sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Agradeço minha mãe e meus pais, né? Pela oportunidade, porque é uma oportunidade e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Porque nós estamos edificando a Igreja de Jesus, né? A igreja não é nossa, né? Ela pertence a Jesus, ela pertence ao noivo. Então há uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente aprende que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito Santo, tudo que a gente precisa estava conversando um pouquinho com a minha mãe sobre isso no carro, né? Tudo que a gente precisa está sempre cheio, né? Sempre com óleo na lâmpada, azeite, né? Na botija, porque aí depois o Espírito Santo é que faz tudo, né? Ele é quem, como dizia aquela música que a gente cantava no encontro com Deus, né? Ele é quem ministra, Ele é quem batiza, Ele é quem ensina, Ele é quem opera. Tudo é o Espírito Santo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. A gente vai ler dois textos, tá? Nós vamos ler Isaías, capítulo 6, e depois a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Então, a palavra que Deus me deu para hoje, ela é praticamente uma continuação daquilo que nós ministramos a última vez que eu estive aqui, né? Então, é tremendo o Espírito Santo, como que ele faz, né? A Bíblia diz que ele começou uma obra e ele vai terminar essa obra nas nossas vidas. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 8, e depois a gente vai ler Atos dos Apóstolos 28, do 1 ao 6. Os primeiros Isaías capítulo 6. Obrigado pela água, irmãzinha. O Bruno, nesse exato momento, está lá no Jump. Amém. Sabia, ano passado eu fui no Jump com o Bruno, né? Sim. Esse ano não deu para mim ir, mas quem sabe ano que vem eu vou no Jump. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, Isaías capítulo número 6. Todo mundo achou aí? Amém. Vamos lá, porque o relógio não para, né, irmão? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que, tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. Estando salvos na praia,
Souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo juntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa oportunidade, mais uma vez, de compartilhar a tua palavra. Mais uma vez nós nos submetemos à tua direção e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, ministra a tua igreja aquilo que o Senhor tem para essa noite. Ó Pai, trazendo cura, restauração, libertação, ânimo, força, encorajamento. Tu que conhece a necessidade de cada um, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Está todo mundo bem aí? Então, amados, que Deus tem compartilhado o nosso coração nesses últimos dias. Eu conversava um pouquinho com a minha mãe quando a gente vinha para cá. Eu sinto da parte de Deus um senso de urgência. Deus está nesse tempo alistando soldados para uma guerra, alistando soldados para uma batalha. Nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós acreditamos que a volta de Jesus se aproxima. Nós acreditamos que estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Diga-se de passagem, o tema do Jump esse ano é The Last Days, né? Os últimos dias. Sim. Então, meu inglês é ótimo, né? Então, amados, nós cremos que estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que Deus escreve o fim desde o início. Então a Bíblia está cheia de sinais. E os sinais dos tempos, né, apontam para o fim. A palavra de Deus fala, sobre os filhos de Isacar, que eram pessoas capazes de discernir os tempos, as épocas, as estações. Quando você tem intimidade com Deus, quando você conhece a palavra de Deus e você vai acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, na política, nos países, e você então começa a ter um entendimento, porque a Bíblia está cheia de pistas, que falam sobre sinais que apontam para o fim. Então, tudo nos leva a crer que nós estamos realmente cada vez mais próximos. Ninguém aqui pode ousar dizer o dia e a hora, porque Jesus Cristo disse que nem Ele sabia o dia e a hora, só o Pai é que sabe. Embora eu, como profeta de Deus, eu diria para vocês, eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás, onde Deus me visitou numa madrugada. Sabe aquela noite quando você literalmente percebe que Jesus entrou no teu quarto? Não estou falando de você ouvir o sussurro suave do Espírito Santo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando ele vem mesmo com força, quando ele se manifesta. A palavra de Deus diz que aqueles que obedecem a ele, aqueles que guardam os seus mandamentos, ele viria até nós e se manifestaria a nós. A manifestação de Jesus é diferente do sussurro do Espírito Santo. O sussurro do Espírito Santo é uma voz suave que você escuta no seu coração. Por exemplo, como é que eu sei qual que é a palavra para pregar aqui hoje à noite? Uma voz suave falou o meu coração. E eu não tive dúvida, 2 vezes até, do que era para ministrar nessa noite. Isso é a voz do Espírito Santo, A palavra de Deus fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Mas
homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus, muitas vezes, quando Deus precisa falar com você de uma maneira enfática, Ele te visita. Ele te visita. E você tem aquela sensação que Deus realmente entrou no teu quarto. E quando isso acontece, irmãos, acontece com você a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, com tantos outros personagens bíblicos que chegaram até o ponto de cair no chão. E eu tive uma madrugada onde Jesus realmente entrou no meu quarto. E naquela madrugada, eu não vou entrar em detalhes, porque é muito forte o que ele me falou, mas o que eu posso dizer para vocês, amados, é que a volta dele se aproxima. Né? A volta dele se aproxima. E por isso, amados, essa palavra de hoje à noite. Né? Quando Deus chama Isaías, o profeta Isaías, a primeira coisa que ele diz para Deus: Senhor, eu sou um homem de puros lábios, que habita no meio de um povo de puros lábios. Em outras palavras, Isaías disse: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tu não está vendo que eu tenho defeitos? Senhor, tu não está vendo que eu tenho limitações? Senhor, tu não está vendo? Eu não tenho condição. E aí Deus responde para Isaías: mas Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E aí, amados, você começa então a fazer uma pesquisa na Bíblia sobre os homens e mulheres que Deus usou ao longo da história, e você descobre que nenhum deles era perfeito. Todos eles tinham problemas. Quem ouviu falar em Adão e Eva? É o primeiro casal que Deus coloca na terra, pastora Márcia. A expectativa de Deus depositada no casal. Através desse casal, eu vou construir um mundo. Eu vou alcançar o mundo, eu vou proliferar o mundo. Né? Aí Deus coloca um casal perfeito, sem nenhum pecado, criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Coloca no jardim. Primeiro ele cria Adão, né? Você sabe a história, né? Aí Deus coloca um sono profundo em Adão, e quando Adão está no sono profundo, está literalmente descansando no Senhor, Deus vai lá, tira a costela de Adão e faz aquele mulherão, né? A Eva. E aí com esse casal, Deus tinha planos e sonhos, né? Pois o casal que Deus tinha sonhos e planos receberam uma única instrução de Deus, né? Vocês têm todo o jardim para vocês se deliciar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, essa aí vocês não mexem. E aí o que aconteceu? Deu a curiosidade na Eva, a serpente disse como é que é mesmo? E você já conhece a história, né? A Eva foi lá, comeu e deu para o marido. E o casal que tinha sido criado por Deus para ser o modelo, para ser a referência, para ser o casal que ia encher e povoar a terra, começa a história quebrando uma instrução divina. Desse casal nascem 2 filhos, Abel e Caim. Né? E aí, todo mundo aqui já sabe, né? Caim, no passar de alguns dias, Abel trouxe um fruto, trouxe uma ovelha, um cordeirinho para oferecer ao Senhor, e Caim trouxe o fruto da terra. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. E aí o que acontece? Caim fica com inveja do seu irmão, fica chateado com Deus, e ele vai lá e tira a vida do seu próprio irmão. Mas não para por aí. Quem já ouviu falar em Jacó, né? O famoso e conhecido por nós como Israel, né, o campeão de Deus, da descendência de Israel, da descendência de Jacó, nasceram as 12 tribos de Israel, que povoaram todo o mundo. Né? A promessa de Abraão se cumpriu em Israel, que era Jacó. E esse camarada, o que ele faz? Ele engana o seu irmão, aproveita o momento de fragilidade. Seu irmão tinha chegado de uma caçada, estava cansado, com fome, exausto. E ele se aproveita daquela situação, pastora Márcia, e vai lá, prepara um prato de lentilhas, uma sopa deliciosa, e oferece para o irmão morrendo de fome, chegou da caçada. Meu, me dá para cá essa comida, por favor. Só um minuto. Você quer comida? Já vou te servir. Mas primeiro você me promete que você vai me transferir o direito da primogenitura. E aí Esaú, naquele momento de fome, cansaço, não pensou 2 vezes.
e transferiu para Jacó o direito da primogenitura. Depois tentou, a Bíblia diz que ele tentou rever, mas já havia empenhado a sua palavra, já havia repassado. Né? Por isso que Jacó é chamado de enganador, né? Usurpador. E interessante que é da tribo de Jacó, que passou a se chamar Israel, né? Da descendência de Jacó, é que vieram as 12 tribos. Né? Inclusive a tribo de Judá, na qual nasceu Jesus, né? O leão da tribo de Judá. Né? Então, veja que até Jesus veio da descendência de um homem enganador, um pecador. Mas para por aí. Quem já ouviu falar de Moisés? Né? Moisés, quando foi chamado por Deus, quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que ele fala: Senhor, mas eu sou um homem pesado de língua. Eu sou pesado. Não vai dar, não. Esse negócio aí de ir até Faraó, libertar o povo, não, comigo não vai rolar, não vai dar certo. Por quê? Porque eu sou muito pesado. E aí o que Deus faz? Deus envia Arão para estar ao lado de Moisés. Mas disse: mas Moisés, vai assim, é com a tua limitação, é com o teu defeito, é com a tua fraqueza que eu quero te usar, para que o nome de Deus seja glorificado. Imagina se a gente precisasse atingir a perfeição para ser usado por Deus, amados. E por que essa palavra? Não para por aqui. Eu quero trazer um pouco mais aqui. Sansão, Deus levanta um homem chamado Sansão para libertar o povo das mãos dos filisteus. E Deus dá uma instrução para ele. Esse homem tinha um segredo, ele tinha força no seu cabelo. E Deus disse para ele: por favor, você não vai contar esse segredo para ninguém. E aí o que acontece? No momento de fragilidade, Sansão tinha se apaixonado por uma mulher chamada Dalila. E essa mulher vai seduzindo ele, vai seduzindo, vai, até que convence ele a contar o segredo. Quem conhece a história de Sansão, a Bíblia diz que ele foi muito humilhado, sofreu muito. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Né? Mas Deus, um homem escolhido por Deus. Gideão, quando é chamado por Deus, ele disse: Senhor, mas eu sou tão pobre. Eu sou o menor da família de Manassés, o mais pobre. Tem certeza, Senhor, que é comigo? Tem certeza que o Senhor vai me usar? O mais pobre, o mais miserável? Deus olhou para Gideão, homem valente. Gideão, homem valente, homem valoroso. Eu sou contigo e eu te ajudarei. Mas Gideão se achava o menor, se achava o mais pobre, o mais fraco. Jonas, um homem que foi escolhido por Deus para uma grande missão de libertar uma cidade chamada Nínive. E através da pregação dele, a Bíblia diz que a cidade inteira veio aos pés de se converteu. O rei da cidade mandou fazer um jejum e arrependimento a Deus. Ou seja, deu certo a pregação de Nínive. O discurso menor, escatológico da Bíblia, né? Foi uma pregação de uma frase. Jonas chegou lá e disse: ainda em tantos dias Nínive será subvertida. Alguém já viu uma pregação de uma frase? O rei botou todo mundo para jejuar e se arrepender. E Deus então voltou atrás no que ele ia fazer com Nínive. Só que esse homem que foi usado por Deus, antes ele foge de Deus, ele tenta se escapar de Deus, pegando um navio errado, vai parar na barriga do peixe. Deus tem que vomitar ele de volta no propósito. E aí então, ele cumpre o propósito, mas depois que Deus resolve poupar Nínive, a Bíblia diz que ele se revolta com Deus, ele queria morrer. Irmão. Principalmente porque Deus tinha dado uma boboreira para ele fazer uma sombrinha para ele. E aí depois que ele se acostumou com a sombra, Deus resolve ferir a boboreira, acabar com o conforto, né? Todo profeta fica doido com Deus quando Deus resolve tirar o conforto, né? A gente ama conforto, a gente adora conforto, né? Mas Deus nesses dias está querendo tirar a gente do conforto, amados.
E foi o que Deus fez com Jonas. Foi lá, feriu a borboleira e Jonas não gostou, ficou magoado com Deus. Profeta magoado. Para por aí. Elias, um profeta extremamente usado por Deus, um profeta tão cheio do poder de Deus que ele chegou a desafiar 800 profetas de Baal, botou todo mundo para correr, mandou vir fogo do céu, mandou vir chuva, literalmente humilhou os caras. Esse homem tão poderoso que venceu 800 homens, 800 profetas de Baal, teve medo de uma mulher. E por causa de uma mulher, se trancou na caverna e queria morrer também, irmão. Tem alguém aqui se identificando com alguém da Bíblia? Tiago e João. Todo mundo fala de João, né? João é o discípulo amado. Agora vamos para o Novo Testamento, né? João, o discípulo amado. Todo mundo queria ser igual ao João, né? Porque o João é o discípulo amado. Só que o discípulo amado, chamado João, certa feita, quando Jesus não foi recebido na terra dos samaritanos, eles ficaram indignados, porque os samaritanos não receberam Jesus. E aí eles chegaram para Jesus: Senhor, Tiago e João, o Senhor quer que a gente manda vir fogo do céu e consuma todo esse povo aí? O que o Senhor acha da nossa ideia, Senhor Jesus? Vamos mandar vir fogo, queima tudo, Jeová. O discípulo amado. É o discípulo amado, aquele que escreveu a carta de João, escreveu 1 João, 2 João, 3 João, o queridinho de Jesus. Queria queimar todo mundo. Ele e o irmãozinho dele, Tiago, né? E o que falar então de Pedro? Pedro, aquele camarada que Jesus disse: olha, Pedro, sobre esta porta tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O cara que foi escolhido para ser uma coluna na igreja de Jesus, o Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, ele puxa uma espada e corta a orelha do soldado, né? Colérico, impulsivo, agia por impulso. E a gente já falou aqui da última vez que eu estive aqui, né? Quando Jesus disse para ele, não, acho que não foi aqui, quando Jesus disse para ele que Jesus estava indo para Jerusalém e que lá Jesus seria preso, né? E que ele padeceria na mão dos escribas, dos fariseus, e por último ele seria morto. Ele então começou a dar conselho para Jesus, né? Queria dar conselho para Jesus: não, Jesus, não vai acontecer nada disso, não. Aqui eu sou mais inteligente que tu, eu sei mais que tu. Então, Jesus, baixa tua bolinha aí, escuta eu. Pedro. Paulo tinha um espinho na carne. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo fala de Davi porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, o único personagem na Bíblia que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Pois o homem que era segundo o coração de Deus cometeu adultério e ainda assassinato. Cometeu adultério com a esposa de um soldado chamado Urias, e ainda chama o servo dele e manda colocar Urias na frente, na ponta do pilotão na guerra, para ele morrer. O homem segundo o coração de Deus. Pastor Cristo, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, irmãos, que na obra de Deus, ninguém é usado por causa da sua perfeição. Ninguém faz a obra de Deus, ninguém está aqui na frente com o microfone na mão porque eu sou mais santo do que vocês. A palavra de Deus diz em Isaías 55. Isaías, anota esse texto, irmãos. Eu quero fazer questão de você ler comigo esse texto, porque esse texto bíblico foi uma das maiores revelações que eu tive na minha vida. Eu aprendi isso lendo um livro. Deus me ajuda a achar aqui agora. Isaías 65. Eu aprendi esse texto lendo um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade. A minha vida foi outra depois do dia que eu sabia que eu descobri que tinha esse versículo na Bíblia. Não que eu nunca mais tenha errado, né? Não que nem nunca mais
em algum momento da minha vida eu tenha me exaltado ou orgulhado por alguma coisa, porque nós somos seres humanos, não é verdade? Mas esse texto para mim foi um divisor de águas. Isaías 65:5 diz assim: o povo que diz, retira-te e não se achegues a mim, pois sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Alguém entendeu o que está escrito? Ele está dizendo aqui, as pessoas, ou o povo, que fala assim, olha aqui para mim, se afasta de mim, retira-te, não se aproxima de mim, viu, pastor Amassa? Porque eu sou mais santo do que tu. Estes são como fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Então, amados, ninguém pode se achar mais santo do que ninguém. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem nenhum personagem na Bíblia que foi usado, com exceção de Jesus Cristo, né? Que não tinha algum tipo de fraqueza, algum tipo de debilidade, algum tipo de espinho na carne. Eu diria para vocês, todos aqui têm algum tipo de espinho na carne. Todos têm. A única diferença, sabe qual é a diferença do meu espinho na carne para o seu espinho na carne? É que o espinho é diferente. É a única diferença. Porque todo mundo aqui tem, né? E tem pessoas que têm até um espinheiro, né? Tem gente que não tem um espinho só, tem 2, tem 3. Tem gente que parece que é espinho no pé, no braço, na mão. É uma loucura, né? Meu Deus. Mas os espinhos na carne são para nos colocar no nosso devido lugar, irmãos. Porque o que seria se Deus não colocasse o espinho na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Porque nós temos uma tendência muito grande de ficar vaidoso. Principalmente quando Deus nos usa, né? A gente que está com esse microfone na mão, tem dia que Deus usa tremendamente. E aí a gente vem, daqui a pouco vem o elogio, né? Mas vem as críticas também, né? Mas quando vem o elogio, a gente fica todo vaidoso, né? E aí Deus coloca realmente os espinhos na carne, para que a gente entenda que a graça dele nos basta. E que quem faz a obra é o Espírito Santo. Ninguém está aqui na frente porque é mais digno, porque é mais santo, porque é melhor. Agora, claro, normalmente, quem está aqui na frente, ou quem recebe a oportunidade, normalmente passa por muitos processos. Passa por muitos processos. E esses processos é que nos atestam e nos aprovam para poder fazer o que a gente faz, para poder ter a autorização de Deus e de autoridades constituídas por Deus para poder pregar o Evangelho. Mas ainda assim, tudo é pela graça. É só pela graça. Só pela graça. Todos nós, amados, dependemos da graça. Amém? E eu separei esse texto de Atos dos Apóstolos para ser um complemento dessa palavra. Porque da última vez que eu estive aqui, Deus também nos deu uma palavra sobre identidade. Identidade e propósito a gente ministrou, né? E como eu falei, hoje é uma continuação, né? Deus me trouxe aqui para lembrar novamente que Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele quer contar com cada um de nós. E de repente você está pensando assim, pastor, eu até quero ser usado, eu quero ajudar, né, os irmãos na célula, eu quero ter uma célula, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu me sinto tão limitado, eu tenho erros, eu tenho pecados ainda que eu não consegui vencer, eu tenho fraquezas, eu estou assim. E aí de repente você está pensando que você tem que atingir uma certa perfeição para começar a fazer. E não existe isso, irmãos. Não existe, né? Deus quer nos libertar desse pensamento. Não tem ninguém. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos dependem da graça de Deus. Se não for pela graça... Agora, claro, amados, claro que a graça não é passaporte para viver pecando. Não é porque eu sou salvo pela graça, não é porque eu faço a obra de Deus pela graça, que eu vou me dar o direito de sair por aí pecando. Não é isso, né? A palavra de Deus também diz, sede santos porque eu sou santo. Então eu tenho consciência que eu tenho que ter uma vida santa. Mas não é porque eu tenho uma vida santa que
agora eu tenho o direito de me achar mais santo do que alguém, ou achar que é por causa do meu nível de santidade que Deus me usa. Não é. Não é. Tem uma onda que de vez em quando quer pegar a igreja, uma onda de meritocracia. O mundo lá fora trabalha muito com a meritocracia. O mundo lá fora valoriza quem produz. O mundo lá fora valoriza quem dá resultado. Eu tenho aprendido, amados, que no reino de Deus, Deus também ama quem dá resultado. Deus ama e valoriza quem produz. Deus ama e valoriza quem é esforçado, quem é trabalhador. Né? A Bíblia diz, vai ter com a formiguinha, né? O preguiçoso. Então Deus ama realmente as Martas. Não é só a Maria que Deus ama, não. Deus ama as Martas. Porque se fosse a igreja de Jesus fosse só um exército de Maria, o que ia fazer? Se todo mundo fosse Maria, ninguém ia fazer nada. Então tem que ter as Martas. Glórias a Deus pela Marta, porque a Marta é que faz a coisa acontecer. Se não tem a Marta... Agora, Deus ministrou no meu coração há muitos anos atrás que Ele quer fazer da igreja um exército de Martas Marias, ou Marias Martas. São mulheres e homens trabalhadores que têm intimidade com Ele. Vivem uma vida de intimidade e, por consequência dessa vida de intimidade, produzem. Porque eu tenho que produzir. Agora tem uma diferença do reino de Deus para a sociedade secular. O fato de eu saber que Deus ama as pessoas que produzem, que Deus ama aquelas pessoas que fazem acontecer, isso não me dá o direito de me achar superior a quem produz menos. Por quê, amados? Para Deus, nós não somos medidos somente por produtividade. Deus não é injusto. Imagina que daqui a pouco você atinge uma determinada idade, né? Meu pai já está com 76 anos, né? Vocês sabem, né? Tem que orar mais pelo meu pai, viu? Estava meio doentinho, mas agora está melhor, né? Em nome de Jesus vai ficar 100%. Mas uma pessoa de 76, daqui a pouco ele vai para 80, 85, 90. Vocês acham que alguém com essa idade vai conseguir produzir o mesmo do que um de 30, um de 40, um de 20? Não vai. E aí, não tem como fazer comparações. Não tem como fazer comparações. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de pregar em asilo, né, eu já tive a oportunidade de ir lá no Lar Lundina Câmara, pelo menos umas 3, 4, 5 vezes, e sempre que eu tenho a oportunidade de pregar em asilo, eu sempre ministro a mesma palavra. Não permitam que vocês venham agora entrar numa deprê de tristeza, porque não estão conseguindo produzir o tanto que vocês gostariam, porque agora não consegue, né? Tem velhinha que fica com depressão porque não consegue mais varrer. Amava varrer, limpar a casa, mas agora não tem mais força para varrer. Aí elas começam a entrar numa depressão porque eu não consigo mais varrer, não consigo mais limpar a minha casa, não consigo mais fazer uma comidinha para meus netinhos. Mas por quê? Porque chegou a idade e ela tem que respeitar aquela fase da vida dela. Ninguém vai produzir a vida toda. E eu diria para vocês aí, para encerrar esse discurso aqui, será que o amor de Deus muda com relação a essas pessoas? Será que Deus agora vai amar menos essas pessoas que produzem menos? Não. Porque Deus não nos mede da forma que o mundo avalia a questão da meritocracia. Deus nos ama por aquilo que a gente é. Eu sou filho dele. Doente, eu sou filho dele. Hoje eu tirei um tempo, eu fiquei um tempo deitado. Por quê? Porque eu precisava repousar 3 dias por causa da minha cirurgia. E eu não quis repousar. Quinta-feira à noite eu preguei. Quinta-feira fui levar meu filho no atendimento lá em Camboriú. À noite preguei na escola de líderes. Sexta, ontem teve célula lá em casa. E eu não parei esses 2 dias. E o meu rosto cada vez mais inchado. Aí eu entendi, não, vou ter que dar uma parada. Eu vou pregar hoje à noite lá em Tijucas, então durante o dia eu vou dar uma diminuída. Fiquei mais em casa com meu filho, deitei um pouco, descansei. Por quê? Porque eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo, né? Então tem hora que você precisa descansar.
Tem hora que tem que puxar o freio de mão. Mas pode acontecer num momento como esse, que você precisa dar uma parada na sua vida, tirar um período de férias, né? Pode, porque férias é de Deus, viu? O diabo vem e começa a soprar no teu ouvido: você não está produzindo, você não está produzindo, você não está rendendo. Não. Produzindo ou não produzindo, o amor de Deus por mim não muda. Ele quer que eu produza? Quer. Ele quer que eu dê frutos, principalmente fruto, né? Porque fruto é diferente de resultado. E fruto está ligado a testemunho de vida. Para Deus, o fruto é mais importante do que o resultado. Mas se eu puder dar fruto e resultado também, melhor ainda, né? Mas eu nunca vou poder me sentir superior a ninguém pelo fato de eu produzir mais ou menos. E Deus nunca vai me amar mais ou menos. Não vai deixar de me amar pelo fato de eu estar vivendo num estágio ou uma fase que eu não estou conseguindo produzir o tanto que eu queria. Eu quero encerrar essa palavra com esse texto de Paulo, Atos dos Apóstolos. Amados, Paulo, esse texto que a gente leu aqui, ele tinha acabado de sofrer um naufrágio. E nesse naufrágio, o barco se perdeu todinho. Ele se perdeu todinho. Alguém já ouviu falar a história? Fulano de tal perdeu tudo? Paulo aqui perdeu tudo. Sofreu o naufrágio, o barco arrebentou, quebrou com tudo. E aí, Paulo ele vai parar numa ilha, chamada Ilha de Malta. E diz que os nativos da ilha, né, os índios, né, usaram com ele de não pouca humanidade. Eu acho tremendo esse discurso da língua portuguesa da Bíblia, né? Não pouca humanidade. O que você acha que é não pouca humanidade? Os caras agrediram Paulo, foram para cima dele. E aí diz que acenderam uma fogueira, e ali, de repente, Paulo ajuntou vários gravetos para colocar no fogo, e no que Paulo ajuntou os gravetos para colocar na fogueira, uma cobra veio e picou Paulo. E aí Paulo, então, ele começa, eu imagino que ele fica ali, ele sacode, né, aquela cobra da mão dele, e quando os nativos viram, né, que a cobra estava pendurada na mão dele, a primeira coisa que os nativos disseram: certamente esse homem é um homicida, porque embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Primeira impressão que os nativos tiveram de Paulo: esse cara é um bandido, esse cara é um sem vergonha, esse cara é do mal. Porque o cara acabou de passar por um naufrágio, o barco dele se arrebentou todo, e agora, para piorar a situação, né, uma cobra picou ele. Então, com certeza, esse cara não é de Deus, né? Tudo está dando errado na vida dele. Aí Paulo, então, sacode a cobra, não sofre mal nenhum. Os caras ficam olhando para ver se ele ia inchar, né, da picada da cobra, e se ele ia morrer do veneno da cobra. Mas aí Paulo sobrevive. E quando Paulo sobrevive, eles dizem, aí então os nativos mudam o discurso e dizem que ele era um Deus. O que eu quero com essa palavra aqui? Minutos antes, quando Paulo foi picado pela cobra, esses nativos achavam que ele era um impostor, achavam que ele era do demônio, achavam que ele era do capeta. Mas quando ele sobreviveu à picada da cobra, aí começaram a dizer que ele era um Deus. Então, queridos, para encerrar a minha palavra, eu já ministrei aqui da última vez que eu estive aqui sobre identidade. A nossa identidade é a identidade de filhos. Nós somos aquilo que Deus diz que a gente é. Sempre vai ter alguém para dizer que você é o quem você não é. O ser humano, ele é circunstancial. O ser humano hoje, ele te aplaude, amanhã ele te bota no inferno. Quem aqui gosta de futebol, talvez o senhor lá entenda um pouquinho de futebol, né? Um jogador de futebol, se ele está no auge, ele está fazendo gol, está dando resultado, está produzindo, as emissoras de TV, né? Os comentaristas de futebol colocam o cara lá em cima, fazem dele um Deus.
Aí todo mundo fala, porque agora é o Romário, agora é o Garrincha, agora é o Pelé, agora é o Zico, agora é o Rivelino, eu sou das antigas, né? Não sei o nome do jogador atual, né? Agora o Kaká é da minha época também. Tem como é que é o novo aí, o campeão do brasileiro do momento? O Neymar, né? O Neymar. Então, quando o camarada está em evidência, que ele está fazendo gol, ele está produzindo, a mídia coloca o cara lá em cima. Aí o jogador de futebol, ele passa por um momento difícil, que ele não está conseguindo fazer gol, não está conseguindo dar resultado, a mídia enterra o cara. E se ele não for bom, ele fica enterrado, não sai mais do lá. Eu conheço jogadores aqui do Brasil que foram literalmente enterrados pela mídia e não se levantaram mais. Então, o mundo é assim. As pessoas que hoje estão te aplaudindo, ali na frente, elas podem te condenar. E quem está te condenando hoje, Deus pode mudar o círculo, né? Porque a vida, ela é feita de ciclos. E pessoas que estão te condenando hoje, estão te humilhando, estão te maltratando, falando mal de você, lá na frente, o jogo vira. E essas pessoas vão te honrar. Então, queridos, por que essa palavra aqui? Porque Deus, nesse tempo, está chamando a igreja. Deus está convocando a igreja. Deus precisa contar conosco. Porque Jesus está voltando, amados. Não temos muito tempo. Então, duas coisas para encerrar a palavra. Não pense que você tem que atingir a perfeição para começar a botar a mão no arado. Começa hoje mesmo, começa com aquilo que você tem. Ah, pastor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então pega os 5 pães e 2 peixinhos, coloca na mão de Jesus, que é o suficiente para fazer um milagre. Amém? Começa com aquilo que você tem, com os teus defeitos, com as tuas limitações. Faça como Isaías, diga, eis-me aqui. Porque Deus está nos chamando, amados. Deus quer contar conosco, Deus quer nos usar. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim. Vamos falar. Ah, pastor, falaram de Paulo. Mas estão falando bem. Vamos falar. Mas nós não podemos ser movidos nem pela crítica e nem pelo elogio. A crítica eu devolvo para Deus. O elogio eu também devolvo para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu encerro aqui. Minha palavra hoje foi um pouco diferente, né? Não foi uma palavra assim muito de fogo, de poder, de glória, né? Mas Amém. Deus tem dia que está no fogo, tem dia que está no trovão, né? Mas tem dia que ele está na voz suave. Hoje ele está na voz tranquila. Amém? Vou chamar minha mãe então. Vamos orar? Vamos orar, né? Vamos orar. A pastora Márcia quer colocar um louvor. Então, amados, basicamente é isso. Deus nos trouxe aqui nessa noite para lembrar que Ele está contando conosco nesse tempo. Ele quer contar conosco nesse tempo. Ele quer nos usar. E para isso Ele não vai esperar você ficar perfeito. Não vai esperar ninguém aqui atingir uma perfeição inexistível. Ele quer usar cada um de nós com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, para que a glória seja somente dele. Vai haver crítica, vai haver elogios, vai ter perseguição, vão ter guerras. Você vai ter que conviver com os espinhos na carne que o próprio Deus colocou. Mas tudo isso faz parte, irmãos. E nós vamos precisar aprender a viver com as nossas limitações, com os espinhos na carne, com as críticas, com os elogios, sem deixar se levar e nem contaminar por nada disso. Sem esquecer, amados, da grande obra de Jesus na cruz. Nós cantamos aqui que Ele é a essência da nossa adoração. Quem sabe você chegou aqui e você se sente um pouco fraco, um pouco desencorajado, um pouco sem forças para continuar. Convido você a fechar os seus olhos e por um momento lembrar do que Jesus fez por você e por mim lá na cruz. Eu sempre digo, a minha maior fonte de motivação, amados, não é dinheiro, não é aplauso, não é elogio, não é nada disso. Minha maior fonte de aplauso, minha maior fonte de motivação
é a obra da cruz. Quando eu fecho os meus olhos, eu me lembro o alto preço que Jesus pagou por mim. Quando eu fecho os meus olhos e lembro o sacrifício, a dor que Jesus sentiu no meu lugar, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor dele nos constrange, amados. O sacrifício dele nos constrange. Por isso que eu não tenho como não dizer eis-me aqui. Porque o amor dele me constrange. E nessa noite ele está perguntando: quantos vão dizer eis-me aqui para ele? Quantos vão deixar que ele complete a grande obra que ele começou na sua vida? Quantos vão sair daqui desse lugar incendiados e vão começar a anunciar os 4 cantos dessa cidade, desse grande amor de Jesus que foi capaz de morrer em meu lugar, em seu lugar? Deus está nos chamando, Deus está nos alistando, Deus está nos convocando, Ele quer nos enviar. Quantos vão dizer eis-me aqui? Você pode dizer eis-me aqui? Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer: Senhor, conta comigo. Completa a grande obra que você começou na minha vida. Continua me lapidando, continua removendo as minhas imperfeições, continua tratando o meu caráter, continua tratando os meus temperamentos. Não se esqueça, você é filho de Deus. Você é a filha de Deus. E nada vai mudar a tua identidade em Cristo. Ele está nos chamando. Ele quer nos usar. Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Toma cada uma das tuas filhas. E completa, Senhor, a grande obra que o Senhor começou em cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Vem suprindo as nossas necessidades. Vem aparando as nossas limitações. E fortalecendo o nosso espírito. Vivificando as nossas almas. Capacitando-nos, Pai, para avançar como igreja, como um poderoso exército, avançando e estabelecendo o teu reino na terra, como é no céu. Nos dá força para avançar, Pai, porque está escrito que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma e para o alcance das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você recebe? Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.